Então, o tema da nossa roda de conversa, eu vou falando dos tópicos, mas vocês ficam à vontade também para interagir, tá bom? Então, o tópico, o título da nossa roda de conversa é: o que te ensinaram sobre ser mulher? O que você já ouviu sobre ser mulher? Talvez isso que você ouviu nunca foi verdade, mas pode estar travando na sua vida até hoje. Vocês estão caminhando comigo lá no grupo, né? Mas eu vou me apresentar aqui também. Eu sou a Tati Rocha. Eu já fui uma mulher que se anulava tentando agradar todo mundo. E fazia tudo o que as pessoas esperavam de mim. Por muito tempo eu me desconectei de quem eu era, tentando dar conta de tudo e dependia emocionalmente de relacionamentos. Tentava agradar a todos, até entender que não era sobre ser mais forte, era sobre me reencontrar. E hoje eu ajudo mulheres, né, a se reencontrarem com a sua identidade e se posicionar com verdade e a elevar sua autoestima. Então eu já estive no lugar de não saber quem eu era. E por não saber quem eu era tudo para todo mundo, menos para mim. E foi através de um processo de autoconhecimento, fazendo terapia, que eu comecei a me conectar com a minha essência, com a verdadeira mulher que Deus fez com que eu me tornasse. E aí, dessa transformação que primeiramente começou dentro de mim, eu falei assim, nossa, eu não posso ficar com isso guardado só para mim, não. Eu preciso alcançar outras mulheres que também se encontram sem autoestima, em relacionamentos abusivos, que muitas vezes se sente dependente emocional, né, de relacionamentos, até mesmo de amizade. E aí, dentro dessa construção todas, eu me tornei palestrante, hoje trabalho com grupos terapêuticos, e agora aqui estou com vocês caminhando, e é uma honra poder trazer um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido. Porque aquilo que é bom não fica só em nós, né? Nós temos que transbordar. Então vamos lá. Você já parou para pensar aí o que te ensinaram sobre ser mulher? O que você já ouviu de ser mulher? O que você já ouviu sua mãe falando, o vizinho falando? O que você já ouviu? E o que acontece? Muitas vezes aquilo que você ouviu começou a fazer você viver se encaixando. Muitas vezes, por coisas que você ouviu, gerou uma crença limitante dentro de você e você acabou se desconectando de você mesma para viver aquilo que você já ouviu as pessoas falando. E dentro do que eu vou trazendo aqui para vocês, eu vou explicando um pouquinho também, um pouquinho da minha história, por que eu quis trazer esse tema, né? Porque eu fui uma pessoa que, como eu não tinha minha identidade fortalecida, eu não sabia quem eu era, para mim, eu acho que uma pessoa, na época, para ela ser amada, para ela ser zelada, ela tinha que sempre se encaixar. Ela tinha que sempre falar sim e nunca se posicionar no não. Então, dentro dessas crenças que eu acabei ouvindo sobre ser mulher, nasceu algumas crenças que me impediram de viver realmente o meu propósito. Então, olha só, crenças que foram implantadas. O que é crença? Quem de vocês aqui já ouviu aquela história do chinelo? Olha, sabe o chinelo quando ele fica virado pro bumbum para cima? Que a mãe falava assim, menina, arruma esse chinelo aí, senão eu vou morrer. Quem já ouviu essa história? Pode dar um joinha aí, pode escrever no chat, vamos interagir. Quem já ouviu, gente? Muito bem, eu já ouvi, quando eu era criança eu ouvia, né? Não deixa o chinelo desvirado, porque senão eu vou morrer. E quando eu pensei que não, um dia eu estava falando isso pro meu filho. Não deixa o chinelo desvirado, porque senão eu vou morrer. Só que, na verdade, isso é uma crença. Por quê? Não tem nada que comprove que isso realmente aconteceu em algum momento. Alguém ouviu alguém falar, que foi repassando, até que chega um momento que alguém fala, mas peraí, como assim? Se o chinelo tiver virado de bumbum para cima, eu vou morrer. E aí é onde você fala, não é coerente isso. Então, crenças é aquilo que você ouviu e você recebeu para você como verdade e você só está reproduzindo.
E quando nós temos algumas crenças que elas foram implantadas em nós através da vivência com os nossos pais, das experiências que nós tivemos, daquilo que ouvimos, nós acabamos trazendo o quê? Um sentimento de insuficiência. Então, olha, crenças que podem tá te fazendo se viver limitada, né? Então, é o quê? Mulher não se sente suficiente, tem que aguentar calada. Quem já ouviu? Olha, não fala não, né? Às vezes eu atendo algumas clientes que ela é a única mulher. E ela fala que ela não tinha muito poder de voz, porque só era ela e a mãe. Como que ela ia se posicionar diante de um monte de irmãos? Então, ela ficou o quê? Uma mulher que não conseguia se comunicar. Por quê? Por questão dessa crença de algo que ela ouviu várias vezes, ela achou que ela não tinha que se expor, ela não tinha que colocar a opinião dela. E o que essas crenças também podem te trazer? Também fala, né, que a mulher precisa se encaixar, né? Que mulher ela não tem como se posicionar para nada, ela tem que se encaixar para ela poder ser aceita. Mas da onde que vem isso? Da onde que vem essa construção que a gente vai ouvindo e vai repetindo sem perceber? Outra crença também, que a mulher tem que dar conta de tudo. Quem já ouviu isso? Ah, você é mulher. Você tem que dar conta de tudo. Você consegue. Quem que já ouviu essa crença, mulheres? Pode colocar aqui no chat que eu vou lendo, tá bom? Então, tem que dar conta de tudo. Outra crença. Mulher só serve para pilotar fogão. Quem já ouviu isso? Aí, o que acontece? Você ouve isso uma vez, você ouve isso 2 vezes, 3 vezes. Quando pensa que não, isso vira uma verdade para você ao ponto de te paralisar, de se desafiar a tirar uma carta para começar a dirigir. Porque quando você recebe essa informação, você recebe ela e o seu cérebro fala, não, você não pode ir para outras oportunidades e possibilidades, porque o seu lugar é no fogão. O que a Ju está falando aqui? Essa eu já vivi, que mulher é para estar com a barriga no fogão. E, gente, da onde que vem isso? E que muitas vezes a gente fica neste lugar. Às vezes você sonhou em estudar, às vezes você sonhou em ter uma profissão, mas porque isso foi repetido tantas vezes, você acredita que o seu lugar é só no fogão. Ou no fogão da sua casa, ou no fogão do lugar onde você trabalha. Porque é uma crença que precisa ser desconstruída. E o que essas crenças acabam gerando dentro de nós? Tem mais outras crenças também, que a mulher, ela é rival, que mulher tem que ser rival, né? Quem já ouviu? Olha, não confia na mulher não, que ela não presta. Olha, não confia na mulher não, senão ela vai pegar o seu marido. Quem já ouviu isso? Antigamente, os nossos pais, eles eram de uma época bem diferente, onde realmente isso acontecia muito, né? O marido, eles se casavam e muitas vezes nem era por amor, era por uma questão de necessidade, era uma questão que a família queria. E aí o camarada casava com a mãe, quando pensava também, casava com a irmã e ficava aquele salseiro, aquela rivalidade. E aí você, como criança, começou a ver tudo isso. E aí você criou uma crença de que a mulher, nós temos que ser rivais. E aí, onde você muitas vezes não se permite ter um relacionamento com uma mulher, porque vem dessas crenças, vem de algo que você viu, vem de algo que você percebeu. E essas crenças, elas acabam gerando o quê em nós? Elas acabam fazendo cada uma de nós se anular. Quando a gente vem de crenças limitantes, porque existem crenças que são fortalecedoras e tem crenças que elas nos limitam. Né? E o que mais que gera? Mulheres que vivem para agradar. Então, assim, né? É aquela questão que a gente já ouve, né? Ah, a mulher tem que dar conta de tudo. E aí você traz isso como uma verdade para dentro de você, que você começa a achar que você tem que fazer tudo. E aí você começa a adoecer. Tem outra aqui, mulheres que... E agora, essas crenças geram também o quê? Mulheres que vivem relacionamentos abusivos. Que essa foi a minha história.
né? Por ter uma crença de que eu não tinha valor, por falta de amor, de cuidado, eu gerei uma crença dentro de mim, né? De que eu tinha que agradar todo mundo. E com essa necessidade de agradar todo mundo, muitas vezes eu não conseguia impor limite, até mesmo naquilo que me fazia mal, naquilo que mexia com os meus valores. Mas por quê? Porque eu ouvi tantas vezes de que era para me ficar quieta, era para me ficar ali presa, que eu perdi toda a minha identidade, eu perdi todo o meu valor. Então, isso gera as crenças que nós vamos ouvindo, muitas vezes nos coloca em relacionamento que você não merece. Mas porque você ouviu, né? Quem já ouviu aquela crença, né? Melhor com ele do que sem ele. Eu tinha esse pensamento. Às vezes eu estava dentro de relacionamentos abusivos que eu mesma eu justificava a atitude do companheiro, né? Ah, ele é assim, que nem vamos colocar. Ah, ele me agredia, mas pelo menos ele não usava droga. Mas por quê? Eu tive uma crença de que uma mulher, para ela ter valor, ela tinha que estar casada, ela tinha que estar dentro de um relacionamento. Entende? Outras crenças também que pode, o que pode gerar através das crenças? Um sentimento de que você não é suficiente. Ah, você é burra, você não faz nada direito. Você ouve isso por várias vezes. E sem você perceber, isso se torna uma verdade dentro de você, que começa a fazer com que você se sinta insuficiente. Meninas, querem fazer alguma pergunta? Estou muito rápido, tá dando para entender. Fiquem à vontade, qualquer coisa pode levantar a mão, tá? É uma roda de conversa. Eu tô aqui apresentando, mas é uma roda de conversa, tá bom? E o que acontece quando a gente vem trazendo crenças que nos limitam? A gente acaba aceitando coisas que, no fundo, nós sabemos que não merecia, mas acabamos achando que é normal. Eu lembro que quando eu estava em relacionamentos abusivos, eu tinha alguns momentos que eu falava, puxa vida, eu não mereço ser tratada assim, né? Eu sou uma mulher que eu respeito, eu sou trabalhadora. Por que a pessoa me trata desse jeito? E eu ficava com um ponto de interrogação. Isso mostra, né, Líbia, o quanto a nossa infância ela impacta na nossa vida, né? A forma que nós somos criada impacta, determina muito como nós estamos vivendo. E acredite, os nossos pais sempre eles dão o melhor deles, né? Então, aquilo que faltou neles, muitas vezes ele vai jogar em excesso em nós, né? A falta dele, muitas vezes ele acaba jogando em excesso em nós para compensar a dor dele. Ou aquilo também que ele não conseguiu ter, ele não vai conseguir te oferecer porque ele não teve. Né? Mas aí, quando você começa a entrar no autoconhecimento, a entender a sua própria história, você começa a escrever a sua história. Então, opa, é a história da minha mãe. Tá tudo bem, eu acolho a minha mãe, mas agora eu vou viver a minha história. E olha só, e o que acontece? A mulher, ela começa a se sabotar. Quando ela não vem, quando ela não está com a identidade dela fortalecida por crenças que ela ouviu, por algo que ela ouviu, foi ouvindo várias vezes, que virou uma mentira, que acaba virando uma verdade para dentro dela, ela começa a se sabotar. E aí é onde ela se sente incapaz, né? Muitas vezes você se sente incapaz. Tem coisas que você faz muito bem, mas você não consegue ver o seu valor. Por quê? Muitas vezes você não foi validada. As pessoas, sabe aquela nota lá com muito esforço, 10? Mãe, eu tirei 10. Ué, você não faz nada, você só estuda. Você tá falando que tirou 10, você não fez nada, mais nada do que sua obrigação. E aí, o que o seu cérebro ali, ele entende? Que você tá fazendo por obrigação. Então, você não tem aquele sentimento de validação. Entende? Nossa, isso mesmo, parabéns. Não, acaba sendo normalizado. E aí você faz o seu melhor em tudo que você faz, mas mesmo assim ainda você se sente incapaz. E muitas vezes, por causa das crenças, nós entramos também no julgamento, de julgar outras pessoas, de julgar outras mulheres, né? E às vezes acontece muito. Às vezes a gente vê alguém tendo algumas ações e a gente fala, nossa, aquela mulher, por que ela é daquele jeito? Na verdade, a gente nem pergunta por que ela é daquele jeito. A gente já julga, né? Mas acredite, há uma história por trás. Há uma história daquela mulher agir daquela forma. Há uma história por que eu me tornei uma mulher do meu passado dependente emocional.
Então, quando a gente começa a entender que as pessoas elas vêm de construção e que tem várias fases da vida, que hoje você é a soma dessas várias fases. Então, assim, hoje você é a soma da sua fase infância, da sua fase da juventude, da adolescência. Hoje você é uma adulta. Você não nasceu adulta, você se tornou uma adulta. Mas para chegar hoje na mulher que você é, você passou por vários processos. E aí acontece também. Você acaba não valorizando o seu corpo, não respeita as suas emoções. Então, uma crença que nós ouvimos muito, principalmente na mídia, de que a mulher, para ser bonita, ela precisava ser modelo, né? Corpo manequim, aquele corpo dos sonhos. E hoje, quantas mulheres, elas não aceitam o corpo dela, porque a mídia, ela colocou um tipo de beleza que muitas vezes é inalcançável. Quem lembra da Barbie? Né? Olha, gente, será que existe mesmo uma mulher com aquele corpo? Mas porque o sistema, ele validava tanto isso. Quanta de nós não parou, não temos honra no nosso corpo, não respeitamos o nosso corpo, as nossas marcas, porque existe aí uma beleza padronizada. Mas quando você está com a sua identidade fortalecida, você não é o padrão, você é só você. E aí você entra também num sistema de se comparar o tempo todo. Você é aquela que se compara? Que você olha para a Tati e fala, nossa, eu queria ser que nem a Tati. Não, não fica nessa, não. Você pode ser melhor dentro da sua essência. Eu sou eu, você é você. Então, às vezes, você olha assim, ela tem uma facilidade disso, aquilo. Acredite, dentro da sua essência, dentro das habilidades que Deus já deu para você, Ele vai te usar. Mas você precisa olhar para isso e ver o que você está carregando que não é seu, aquilo que você está querendo para a sua vida que não é seu. E quando a gente está se comparando, realmente, a gente está querendo algo que não é nosso. E se você está querendo algo que não é seu, você está deixando de valorizar quem você é. Você está deixando de valorizar a essência que Deus já colocou dentro de você. Mas eu não estou aqui julgando você, jamais. Eu estou aqui como para sinalizar para você da onde que vem isso. Vem da nossa construção, vem daquilo que nós ouvimos. Quem tem muitos irmãos, tem um irmão que ele é mais, né, tranquilo e você era agitada. E aí a mãe falava assim, tá vendo seu irmão? Olha o seu irmão. E ficava nessa comparação. E aí você foi ouvindo isso. Hoje ninguém te compara mais, é você que se compara. É você que se coloca na comparação com o outro. E na época que eu me achava burra, eu me achava burra por quê? Porque quando eu sentava para estudar, você está estudando, você está num processo de aprendizado. E o que os meus cuidadores faziam, né? Eles gritavam, eles falavam, você é uma burra, você não sabe de nada. E aí eu fui crescendo com uma mentalidade, com uma pessoa inteligente, ela tinha que saber de tudo. Então, assim, né? Eu nunca teria coragem de estar aqui diante de vocês com aquela mentalidade que me limitava do passado. Não teria. Porque, para mim, eu pensava assim, não, eu tenho que saber de tudo. Hoje eu entendo que, assim, humanamente vai ser impossível nós sabermos de tudo. Porque não tem nada, nós nunca sabemos de tudo que não tenha nada para aprender. Entende? E aí, quando eu fui com autoconhecimento, né, com a ajuda de Deus, quebrando essa crença que colocaram dentro de mim de que eu era burra, porque eu não estava conseguindo fazer o básico, e virou em mim uma verdade de que eu tinha que saber de tudo para ser inteligente, eu fui quebrando isso daí na minha mentalidade, eu acabei o quê? Desabrochando. Hoje eu entendo o seguinte, eu não vou saber de tudo e tá tudo bem. E se eu estiver aqui, alguma de vocês fizerem alguma pergunta e eu não souber, eu vou falar, meninas, eu vou pesquisar e depois eu vou te responder. Porque talvez você tenha uma percepção de qual eu não percebi. Então a gente não sabe de tudo. Mas isso não quer dizer que você é burra, que eu sou burra, que nós somos incapazes. Não é isso. Mas é uma mentira que foram construídas. Mas hoje você está aqui nessa aula, nessa roda de conversa para quebrar isso na sua mente. E é verdade, existe um investimento para descaracterizar a nossa identidade, já é desde a infância. Não é de agora, não. É desde a infância, né? Muitas vezes tem tudo que sua mãe passa na gestação, de alguma forma, você sentiu. Isso somatizou em você. Então o investimento é ali. Se a mãe não se sentiu acolhida, se ela não se sentiu cuidada, isso de alguma forma impactou você. Então você entende que tudo é uma construção.
A Sayonara, ela trouxe essa fala de que ela teve que escrever várias vezes, eu sou burra. E você sabe que cada vez que você afirma algo para você, faz um caminho neural, né? E aí isso vai sendo fortalecido. Então imagina quantas vezes ela escreveu isso até que virou verdade. E aí, ainda que alguém falasse que ela era inteligente, ela não conseguia se perceber. Porque o cérebro dela ficou no automático. Mas através do autoconhecimento, da luz que Deus coloca na nossa vida, ela começou a quebrar. E isso foi um processo, que até hoje ainda é um processo, porque o nosso cérebro, ele quer armazenar energia. Então, algo que ele teve em contato durante 30 anos, ele não vai desaprender de uma hora para outra. Vai ter que ser intencional. E o que acontece? A gente ouve tantas coisas que começa a virar uma verdade. Então, falaram que a gente era burra, que a gente não conseguia fazer as coisas direito, que isso, que aquilo. Várias crenças aí que você acabou se identificando em algo, ou você mesma acabou lembrando. E aí, o que aconteceu? As pessoas faziam com você. Porque você era uma criança, você era uma adolescente, você não tinha voz. Só que hoje, o que acontece? Você começou a fazer com você o que fizeram com você. Por quê? Foi a forma que você aprendeu. E aí, olha só, falaram que você era burra. E aí, hoje é você que fala que você é burra. Você entende? Aquela experiência, aquilo que você ouviu, hoje ninguém fala mais, mas você repete para você. Então, ou seja, rejeitaram você, mas hoje quem se rejeita é você. Pode ter um momento de abandono, a ferida do abandono. Mas hoje quem acaba se abandonando é você. Por quê? São coisas que estão dentro de você que você nem conhece, você não consegue lidar. E inconscientemente você vai se colocando no lugar aonde as pessoas um dia te colocaram. Mas hoje quem se coloca é você. E aí o que acontece? Você aprendeu a ser forte para todo mundo, mas nunca aprendeu a se acolher. Então, nessa questão de ouvir o que os outros falaram, né? Você começa, acho que agora em algum momento, vocês começaram a perceber que vocês talvez tenham vivido algo que falaram para você, mas que na verdade nem faz sentido para você, mas que muitas vezes te colocou neste lugar de ser forte, né? De dar conta de tudo e sempre se esquecendo de se acolher. E muito obrigado pela sua contribuição. E é isso. Quando você ganha consciência dessas falas, dessas criações que cada uma de nós tivemos, né? Aí você sai do automático e você vai na sua construção. Então você deixa de viver. Porque assim, o que os pais acabam projetando em nós? As limitações deles. Né? Então, olha, eu não consegui, ele não consegue ver que você vai conseguir. Ou por ele ser limitado, ele começa também a colocar você numa pressão de você sempre ir além. Só que chega um momento da nossa vida que a gente começa a perceber que tem algo que está desconectado. E se está desconectado é porque você não está vivendo a sua história. Você está vivendo a história daquilo de alguém que você ouviu falar. Né? A gente somos diferentes. E cada um vai ter uma percepção das coisas. Agora, o que não dá é para a gente ficar trazendo o que nós ouvimos como verdade. Sem fazer hoje esse filtro, né? De falar, peraí, nossa, mas é mesmo, eu acho que eu sou burra porque alguém falou que eu sou burra. Não, peraí, não sou não. E aí você bate de frente fazendo o quê? Fazendo novos caminhos neurais, tendo um novo posicionamento. Até que você também vai começar a acreditar que realmente você não é. Líbia, você quer falar mais alguma coisa ou a sua mão que ficou levantada mesmo? Eu acho que a mãozinha dela ficou levantada. Ficou levantada mesmo, proposital? Você quer falar? Ficou levantada, desculpa. Não quero falar mais, não. Tranquilo. Ai, gente, não tá legal isso aqui. Peraí. Melhorou, meninas? Tá me ouvindo? Tá. Então, vamos lá. Deus não criou a mulher fraca, né? Ele criou uma mulher com a capacidade de gerar, nutrir e transformar. Nós, mulheres, nós temos habilidades, né? Olha só, nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Embora muitas vezes não é saudável,
né? Porque você está se sobrecarregando, mas é uma habilidade que você consegue dar conta. Entende? Então, assim, cada uma de nós tem o seu valor, tem o seu lugar. E você não nasceu para sobreviver, mas você nasceu para viver com um propósito. E é que nem a Chile falou, se o seu propósito é estar ali no fogão, tá tudo certo. Se o seu propósito é pilotar um avião, tá tudo certo também. É você entender quem você é, além daquilo que te falaram, além daquilo que você viu e ouviu. Será que hoje eu estou vivendo a minha história? Né? Eu lembro que eu era uma pessoa que eu andava muito de preto. E quando eu comecei nesse movimento de me conhecer, de ativar a minha identidade, eu falei, gente, por que eu uso preto? E aí eu fui entender que eu usava preto porque era básico, todo mundo usava, e eu queria ficar igual, parecida a todo mundo, porque quando eu me destacava, eu apanhava, ou era abusada, ou era um monte de coisa, então era melhor eu sempre ficar igual a todo mundo. Quando eu descobri que eu vi de um padrão, de uma criação, eu falei, não, hoje eu vou viver a minha história. E eu amo cor. Vocês podem ver meu Instagram, eu amo cor. E essa é a minha essência. Há quem goste? Sim. Há quem não goste também. Mas e aí? Tá tudo bem. Tá tudo bem, porque nós somos diferentes. E a fraqueza não foi o que Deus colocou em você. Foi o que te ensinaram a acreditar. Então, muitas vezes, nós estamos aí acreditando em mentiras que falaram para nós e nós aceitamos como verdade. E hoje, essa noite, foi para te trazer o quê? Você está vivendo a sua verdade, aquilo que você acredita ou aquilo que contaram para você? Ah, você não é capaz. Daí hoje, você se sente que você não é capaz. Então, o que você pode olhar para isso? É uma fala sua que você está repetindo ou é uma fala sua? Ou é algo que você está repetindo que você ouviu? Quando você sai do automático, você começa a falar, nossa, peraí, é verdade. Isso não tem nada a ver comigo, não. Eu sou forte, eu sou corajosa. Entende? E aí, quando a mulher se cura, quando você entra num processo de autoconhecimento, de fortalecimento da sua identidade, da sua autoestima, você começa a se reconhecer. Você começa a se reconhecer além dos papéis, você começa a se reconhecer além da mídia, você começa a se conhecer além de status. Não é nada mais sobre fora, mas é tudo sobre dentro de você. E aí o que acontece? Ninguém mais te para. Você se posiciona, você sabe se colocar, você sabe também sair, né? Você para de aceitar migalhas, você para de aceitar o qualquer jeito e você começa o quê? A querer o que é bom, a fazer as suas escolhas. Porque olha só, muitas vezes as pessoas acabam ficando dentro de relacionamento por uma questão de dependência emocional. E nessa dependência, por quê? Porque ela nunca se viu. Ela teve a identidade dela fragmentada, como eu tive a minha. E por ter uma identidade fragmentada, o que viesse estava bom. Aí o dia que eu falei, não, peraí, não vai ser mais de qualquer jeito. Deus, ele mudou a minha história. Ele mudou a minha história. E aí você começa a quebrar o quê? Romper ciclos. Você começa a romper padrões. Porque quando você se cura, a cura não fica só sobre você. Ela começa a se estender também a partir de você. O seu cenário muda, o seu relacionamento muda. Por quê? Porque você está com a sua identidade fortalecida, a sua autoestima elevada. Quando você muda, seus relacionamentos mudam, suas decisões mudam, o ambiente ao seu redor muda. Basta apenas o quê? Uma decisão sua, de fazer uma reflexão e falar, peraí, eu estou vivendo a história do meu pai, da minha mãe, da minha avó, ou peraí, tá na hora de eu começar a viver a mesma história. E eu vivi nesse padrão também familiar. Eu estava vivendo o mesmo padrão da minha família. E quando eu olhei e falei, eu estou vivendo igual, e eu já sei qual é o final desse caminho, eu recalculei a rota e falei, eu não quero esse caminho para mim. E aí eu fui todos os dias um pouquinho, desconstruindo e construindo, desconstruindo e acessando a minha verdadeira identidade. Então eu tenho uma mãe, eu tenho irmãos, mas eu não vivo como eles. Cada um está vivendo da forma que tem feito a sua escolha. E o dia que eu entendi que inconscientemente nós reproduzimos aquilo que ouvimos, vemos e sentimos, aí eu saí do automático.
Agora é para você refletir. Aonde você está se anulando por conta de algo que alguém falou? Que crença ainda controla a sua vida? Qual que é a crença que controla a sua vida? Ah, eu não consigo. Não consegue por quê? Você tentou? Ah, tentei, mas não deu certo. Tenta de novo. Cada vez que não der certo, algo que você não tentar, significa o quê? Que você aprendeu mais um jeito de fazer diferente. Então, de verdade, você nunca vai perder. O que você continua aceitando que te machuca? O que você ainda aceita e que você, dentro de tudo que você ouviu aqui, te deu um mal-estar de que você fala, não, peraí, isso me machuca, isso não me faz bem, né? Isso é para você refletir. Não é que a gente vai entrar numa rebeldia, a gente vai sair daqui e já vai começar a pedir as contas, chutar o pau da barraca. Não é isso. Mas é você encontrar recurso dentro de você para se fortalecer, para no momento certo você se posicionar, você se colocar. E agora, quem você se tornou para ser aceita? Isso é forte, né? Quem você se tornou para ser aceita? Isso é muito forte. Porque isso nos traz para um momento de presença. E é no momento de presença que você começa a ter esses insights, né? Essa revelação. Mas peraí, será que para mim é ser aceito? Eu preciso realmente fazer isso? Eu preciso ser assim? O que muda quando você se enxerga de verdade? Muda tudo. Quando você se enxerga de verdade, você transforma, você se transforma, você se fortalece, você tem amor próprio, a sua autoestima vai lá em cima, você começa a ter autocompaixão sobre você mesma. Você é a primeira a se acolher, né, a se colocar numa posição de cuidado. Muitas vezes, se você for ver, uma amiga chega falando para você a história dela tão triste, que não é muito diferente da sua. Aí você abraça ela, você acolhe ela, você fala palavras bonitas. Porque quando é você, você não faz isso. A autocompaixão é isso, é você fazer por você o que você faria pela sua melhor amiga. E a sua melhor amiga, acredite, é primeiramente você. Porque ninguém vai te largar. Aliás, todos podem te largar, mas você sempre vai estar grudado em você. Até que chega a sua hora. Então, você entende? Nós precisamos cultivar a autocompaixão. E vem também uma decisão de mudança. Então, quando você entra nesse momento de se enxergar na sua identidade, você vai começar a buscar o caminho para você viver aquilo que você precisa viver, não o que te contaram. E aí você vê assim, né? É por questões que a gente vai vivendo e vai se tornando normal para nós. E a gente não olha para isso. E aí é que entra aqui, né? Ou você pode continuar vivendo no automático, ou decidir olhar para você com verdade, né? Olhando, opa, a vida que eu estou levando é realmente a que eu quero? Eu sou a mulher que eu gostaria de ser, ou eu sou a mulher que me ensinaram a ser? Porque chega uma hora que é como se te colocar... Quando você é uma mulher, né, que padronizaram você, chega uma hora que esse molde não cabe mais você. E aí, como você está tão acostumado a estar dentro desse molde, que você vai se ajustando, mas não encaixa mais. Daí é um desconforto aqui, é um medo aqui, é uma insegurança aqui, é uma depressão ali, é uma ansiedade, é várias coisas, porque o corpo vai te sinalizando de que este molde não te cabe mais. Coube sim, no momento que você era criança, mas hoje não. Suas experiências explicam sua dor, mas não tem mais o direito de definir quem você será. O que falaram sobre você explica muita coisa do que você se tornou. Mas a partir de agora, você pode definir quem você quer ser. Se você gosta realmente do preto, tá tudo bem. Mas se você percebe que você nunca se deu a oportunidade de ter uma cor, por que você não coloca? Veja você de cor diferente, te dê essa experiência e veja se faz sentido para você, que nem a Ju trouxe, né? É tão automático que a gente vai vivendo. Mas Deus, ele nos chama realmente para viver a nossa vida na nossa integridade, na nossa verdade, na nossa identidade. Porque ele nos fez diferente uma da outra. E isso existe um grande propósito. Você não precisa continuar vivendo no automático. Hoje você já entendeu o que te travava. Agora é sobre decidir o que vai fazer com isso. Se você quer se aprofundar,
vocês já estão no meu grupo, né? É que esse daqui eu levei para as mulheres. E é isso, mulheres, essa contribuição que eu quis trazer para vocês, com a primeira, já trazendo para o título, né? O que você é? Você é a mulher que falaram que você tinha que ser? Vou colocar aqui novamente que foi, né? O que te ensinaram sobre ser mulher? O que te ensinaram sobre ser você? É relevante para você nesse momento da sua vida, nessa fase? A Líbia, ela tá nessa transição, né? Ela falou, olha, eu tô com 54 anos e hoje me encontrei, eu quero me descobrir de cabelo enrolado, quero saber quem sou eu. Então chega um momento que a gente vai ter esse start. E talvez seu start chegou agora, para este momento, né? Seja aquilo que acendeu uma luz. Realmente faz sentido para você ou você está vivendo a história de alguém que não é a sua? Tá bom? E o primeiro livro que eu quero trazer para vocês é esse aqui, ó. Decisões e Destino. 30 dias para reescrever o seu destino, né? 30 dias, um caminho de cura. Esse livro aqui foi eu que eu escrevi junto com outras coautoras, né? Com algumas profissionais. E nós fizemos ele um capítulo por dia, aonde vai falando desde a base. O que acontece quando você é criança e o que pode estar gerando de impacto em você. E ele tem uma sequência. E aí nós vamos trabalhar com ele uma vez por semana.